4h30 da tarde, na fazenda do meu vovô. A sensação estranha de estar sendo seguido aumentava com cada passo que eu dava. A mata parecia estar viva com uma energia sinistra, como se guardasse segredos que ansiavam por serem descobertos. Meus sentidos aguçavam. Cada estalo de galho, cada ruído ou farfalhar de folhas fazia meu coração disparar. As sombras formavam figuras sinistras apenas para, em questão de segundos, dissolverem e voltarem às formas naturais da mata. Eu já pensava em desistir e voltar para casa. Já fazia um tempão que caminhava e nada de encontrar o lugar onde o vovô dizia passar a noite acampado e esperando. Porém, minutos mais tarde, a estranha sensação acabou. E logo depois eu avistei uma enorme árvore. Uma árvore alta, com pouca folhagem, bem no centro de um pequeno descampado. A árvore preferida do vovô. Segundo o vovô, de toda a sua fazenda, aquele era o melhor lugar para passar a noite esperando, apesar de nunca regressar a casa com uma caça. Eu também não pensava caçar. Não pensava matar nenhum animal. Assim como o vovô, minha única intenção era passar a noite deitado na rede e poder ver e ouvir os animais que ele dizia aparecer. Eu subi, amei a rede num galho mais alto, tirei a garrafa térmica de café, o saco com farofa e carne seca da bolsa, pendurei tudo no galho ao lado da espingarda e fiquei deitado admirando o som e a tranquilidade da mata. O cantar dos pássaros e os zumbidos dos insetos eram como uma sinfonia para os meus ouvidos. Mais ou menos 1h30 depois, o sol entrou. Os pássaros pararam de cantar, os insetos de zumbir e a mata calou por completo. A lua cheia clareava todo o descampado e um bom pedaço do mato ao redor. Os minutos passaram. Horas passaram e nada dos animais aparecerem. Nem pequenos e nem grandes. O silêncio continuava igual, total e sinistro. Eu começava a duvidar das histórias do vovô. Sentado na rede, eu ficava pensando que tipo de predador podia estar ali por perto, espantando as caças. Mas e os insetos? O que seria capaz de espantá-los? Por volta das 11, a estranha sensação que senti enquanto caminhava regressou. Agora já não era de estar sendo seguido. Era de estar sendo olhado. Observado de alguma parte por algo ou alguém que eu não via. Confesso que pensei em descer e ir embora. Já não queria ver nenhum animal. Eu só queria sair daquele lugar. Eu continuei olhando para um lado e outro, procurando descobrir a razão daquele silêncio. Não via nada. Não escutava nada. Lá por volta das 2 da madrugada, quando o silêncio parecia ainda maior e mais sinistro, ouvi o barulho de passos. Pensando ser uma caça, olhei naquela direção e fiquei esperando ansioso para ver que animal era. Os passos foram aproximando e eu fui descobrindo que não eram de uma caça. Parecia um passo de uma pessoa. Mas quem podia ser? Quem podia estar por ali àquela hora da noite? Ao chegarem próximos do descampado, os passos pararam e o meu medo aumentou. Eu não via ninguém. Fosse o que fosse ou quem fosse, certamente estava escondido em algum lugar onde podia me ver. Vários minutos passaram e nada da pessoa aparecer. Meu medo aumentava a cada segundo. De repente, para meu espanto, Gabriel. Meu corpo inteiro arrepiou e eu quase caí da rede. Eu não podia acreditar. Eu conhecia aquela voz. Apesar da voz parecer familiar, preferi não responder e esperar que chamasse outra vez. E poucos minutos depois... Gabriel? A voz era idêntica do vovô. Mas não podia ser.
pois, dada a sua idade e fraqueza, ele quase não saía de casa, muito menos sozinho e àquela hora da noite. E outra vez, Gabriel era sem dúvida a voz do vovô. E sem pensar, perguntei: vovô, é o senhor? O vovô não respondeu e o meu medo aumentou ainda mais. Pois se não era ele, quem imitava sua voz e o que queria? Os minutos passaram em nada. Nem o vovô, nem o imitador. Ninguém chamava ou aparecia. O silêncio era aterrorizante. Eu continuei olhando naquela direção, apavorado e arrepiando. A noite foi passando. Eu continuei sentado na rede e olhando para o mato sem saber o que fazer. Tão logo o sol saiu, eu criei coragem, desci da árvore e saí correndo como louco daquele lugar. Pouco tempo depois cheguei em casa. Para minha tristeza, o vovô havia falecido naquela noite e por volta da mesma hora que comecei a ouvir sua voz.